Claro que a gente está em Aveiro ainda, então nada mais justo do que ir até o Sem Montes. Hoje é quarta-feira, Então dia de €1. Vamos aproveitar a nossa tarde para fazer uma Tomar uma visita ao Sem cervejinha, Montes, geladinha. descontrair e relaxar. De entrada, é lógico, aquela famosa cervejinha. Aí eu tentei ver se alguém pagava a minha conta, mas não veio ninguém para pagar a conta. Então Nem precisa, olha só. Então quem não precisa, quem vai pagar a conta é ela. A gente Dá mais uma se cerveja diverte. aí, por favor. Por conta da casa. Paga para todo mundo. E olha só, foi chegar em Aveiro E pronto. e encontrar amigos, né? Nossa, O que José Armando e a Ângela vieram aqui nos visitar. A gente está aqui na área de serviço de Aveiro e aqui tem umas mesas de merenda. Estamos Gente. aproveitando aqui, ó. Olha essa torta. Tá vendo a torta? Ele fez essa torta de maçã. Mas não se esqueçam de dar o like, hein? Ah, Não sim. esqueçam, não se esqueçam. Pois é, e a gente grava os amigos, que é pelo menos os amigos assistiram o vídeo, não é verdade? Ora vai. Olha, Que legal, que delícia. que nós ganhamos também esse biscoito, gente. Que delícia. Feito Ele por que eles. fez. E sem Incrível. contar a feirinha aqui, O nós carinho. ganhamos. É verdade, a gente Rapaz, ganhou batata doce. Ai, que que delícia. show, que delícia, que bacana, que gostoso. Olha, E a é curtir companhia. momentos assim, ó. Agora a gente vai bater papo aqui, trocar experiência. Ah, sim. Estamos aprendendo os caminhos para os picos da Europa que eles já fizeram, vamos fazer de novo, para Andorra. Esses já viajaram a Europa inteira, a gente está aprendendo aqui com eles. Que delícia, que legal, né? É isso aí. Nós é que vamos aprender com vocês. Então vamos lá. Ó, não esquece aí de dar o like. É, não Eles esqueça, não assistem esqueça. bastante a gente. É, sim, bastante. Todos os vídeos, todos. Olha que Show, lindo. que legal. Bom dia! Só nós mesmo para andar 4,5 km numas ruinhas assim, Nós e qualquer peregrino do para mundo. chegar na Leroy Merlin. Ah, não, bom, isso é peregrino só nós, não né? chega em Leroy Merlin. É verdade. A gente quer Leroy chegar em Merlin. Merlin. Parece Porque brasileira, nós né? Ela fizemos. nem foi pra Posso França. falar? Antônio, eu lembrei de você. Porque nós fizemos algumas reformas e queremos dar mais um upzinho no na nossa carrinha. Então a gente vai lá ver as opções. É, querer colocar uma lareira, colocar uma televisão de LCD de 200 polegadas. Nada disso. Fazer uma divisória para cozinha, pra sala, pro quarto. Fazer um puxadinho. Só tá falando besteira. Colocar um quartinho em cima para, É pra dispensável sogra. tudo isso que você tá dizendo. Fala não sério. sei, pôr um piso no quintal, sabe? Porcelanato. Diz que é bom porcelanato. Essas coisas assim, uma reforminha. Bom, olha só, uma pergunta que fizeram em vídeos passados é se, quando está muito frio, né? Se os canos da autocaravana congelam, se os canos de água congelam. Olha, a gente já chegou a menos 4 graus, às vezes menos 5 graus. Não chegou a congelar, mas congela sim. Já vi casos de autocaravanas que, principalmente se ficam paradas com água nos reservatórios, congela. Mas isso tem que realmente ficar, não só chegar a menos 4, menos 5, mas ficar vários dias em lugares onde está negativo. Aí a água congela. Por sorte, esses veículos aqui, principalmente essas mais modernas, os canos delas são canos flexíveis, né? Não são aqueles canos rígidos, então dificilmente parte, mas pode partir também. Já acontece de arrebentar e ter que trocar toda a tubulação. Então o que o pessoal faz? Deixa o boiler, né? Tem um boiler, tem aqui um aquecedor que aquece a água da casa ligado e deixa tanto o aquecedor da água quanto da casa. Então por dentro da autocaravana as temperaturas não chegam a ficar negativas e aí não congela os canos. Mas tem que sempre ficar atento, porque é algo que você acaba gastando muito gás, consumindo muito gás, né? E às vezes você está na energia elétrica, deixa o aquecedor elétrico ligado e tem que ligar o boiler para aquecer a água também, para poder passar pelos tubos e não congelar. Então não é lenda não. Se ficar muito tempo em áreas onde a temperatura negativa é permanente, lugares, por exemplo, agora, por exemplo, no norte da Europa, chega a menos 17 graus, até menos do que isso, né? E aí, se você não tiver com o aquecedor ligado e não tiver determinados cuidados, a água congela e aí ela expande e racha os canos. Olha, a gente continua aqui na área de Aveiro. A nossa princesinha gosta de dar os rolezinhos dela, mas a gente está sempre de olho. Ela vai atrás dos matinhos. E ela foi se acostumando aos poucos, não foi de uma vez não, foi devagarzinho que ela foi se acostumando. Agora já está acostumada, já está habituada, sempre procura voltar para casa quando se sente insegura. Lá vai ela no andar dela.
Bom, e respondendo a mais uma pergunta, perguntaram agora, pergunta recente até, a gente sempre falou disso, tá? Tem vários vídeos falando disso, mas a gente sabe que as pessoas entram agora, e como a gente tem muitos vídeos, acho que mais de 1000 vídeos, às vezes é difícil encontrar o vídeo. Então vai lá, como é que funciona a parte do carro, da célula e do carro, né? Tem a célula, chama célula é a casa, né? A parte da casa. O carro normalmente tem a bateria separada. Essa é uma Fiat Ducato, mas tem Ford, tem Mercedes, tem Citroën, tem Iveco, e ele tem o funcionamento do carro, como se fosse mesmo independente, tá? No nosso caso, a gente tem uma chave que desliga a parte elétrica, desliga a bateria da frente, para que a bateria da casa, quando a gente está parado, não consuma a bateria do carro. E aí você vai sair para passear, para viajar, não tem partida. A gente tem lá uma chave, então, que quando a gente estaciona, a gente desliga essa chave. Fora isso, o resto do funcionamento é simples. Aqui é o carro, o motor, tem como manutenção de um carro normal. E depois a bateria para a célula. Aí tem o painel solar e a bateria que é carregada através do painel solar. E quando a gente tem uma área de serviço ou um camping que tem energia elétrica, um lugar que tem energia elétrica, tem um lugar que você liga na tomada no 220 volts e carrega a bateria, mas carrega a bateria da célula, não carrega a bateria do carro. A bateria do carro é independente da célula, tá? Isso a gente fez assim, não são todas que são assim. Algumas realmente quando ficam paradas puxa a energia do carro e vice-versa. Mas quando está andando, quando o carro está ligado, tem um controlador embaixo do banco do motorista que manda energia para a célula, manda energia para a bateria da célula, o que faz com que essa bateria da célula carregue também quando a gente está em movimento. É mais ou menos isso, tá? Parece um pouco complicado, mas é simples, depois acostuma normalmente. Importante é lembrar que a manutenção do motor, troca de óleo, tudo isso é como um carro normal, né? Pneu, suspensão, embreagem, câmbio, é como um carro normal, depende do modelo do carro. E a célula, a casa, é independente, é separada. Então todo o processo de energia, de água, de colocar água para as torneiras, para o chuveiro, é tudo independente. Tem todo o sistema próprio da célula, tá? E olha o nosso painelzinho solar portátil já funcionando. Eu tenho uma placa solar em cima de 100 amperes e tenho essa placa solar que a gente ganhou da All Powers por 60 amperes, o que ajuda a carregar power bank, tablet, celular, né, telemóvel, tudo aqui enquanto tiver sol. Então enquanto tem sol, está carregando as baterias, tanto da célula quanto dos meus celulares, do tablet e do power bank. A cara da Pitinha. Olha, perguntaram pra gente como é que a gente bola o nosso roteiro, se a gente vai à deriva, como é que a gente faz. Então, como o roteiro quem faz sou eu que vou responder. Por exemplo, agora nós estamos aqui em Portugal e temos intenção de ficar alguns meses até fazer o IPO, dar umas voltinhas por aqui. Então, hoje nós estamos à deriva, a gente está indo conforme o sabor do vento, conforme a gente vai tendo vontade de ir, quer para o interior, quer ir para a praia. Tá, mas quando a gente bola uma viagem, como foi, por exemplo, a anterior, que nós passamos em 10 países e fizemos um roteiro, como é que eu faço? Eu pego a rota, por exemplo, digamos que a minha próxima parada fosse Burgos, por exemplo. Então eu pego o programa até Burgos, qual o melhor caminho sem pedágio e vou fazendo umas paradas pelas áreas de serviço. Como nós já fizemos esse roteiro várias vezes, o que eu faço? Eu escolho algumas outras cidades que nós ainda não fomos, que nós ainda não conhecemos. Então, ao invés de eu fazer o trecho completo, por exemplo, nós passamos França, Espanha, França, Alemanha, República Tcheca, Eslováquia, Hungria, Hungria, sei lá, um monte, 10 países aí, até Itália, e depois voltamos para Portugal. Eu não fiz todo o roteiro, eu pegava alguns pontos de cidades que eu queria, ou países que eu queria chegar, e fazia um trajeto até lá. Aí eu faço roteiro, escrevo quantos quilômetros é de uma parada para outra, qual o nome da parada, qual a nota no Parque Fortnite. Já falamos num vídeo anterior como que a gente escolhe no Parque Fortnite, e é assim que a gente vai fazendo o nosso roteiro. Dessa forma ela acaba sendo mais econômica, porque a gente não pega pedágio, a gente vai pelo caminho mais curto,
né? Embora a gente escolha também cidades que a gente queira conhecer. Então é basicamente isso. Espero que tenha ajudado. Então é isso aí, gente. Olha, obrigado por estar acompanhando a gente. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Dá uma olhada no descritivo, tem um monte de coisa aí legal, links de afiliados e outras coisas, aluguel de autocaravana e por aí vai. Um abraço e até o próximo vídeo.